Olá, tudo bem? Eu sou Camargo Lopes, farmacêutico, e nesse vídeo eu vou te falar sobre a classificação oficial dos medicamentos. Existem dois tipos de classificação. Uma é a classificação oficial, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, e a outra é a classificação comercial, que a gente vai falar num próximo vídeo. Mais especificamente nesse vídeo eu vou te explicar a origem e o porquê de termos como medicamento ético, medicamento de referência, medicamento similar, similar intercambiável e medicamento genérico. Então vamos lá? Vamos junto? Pega papel e caneta que eu tenho certeza que você vai querer anotar o que eu vou falar aqui. Então, para começar, eu quero que você memorize que dentro da classificação oficial existem apenas três categorias. A categoria dos medicamentos de referência, a categoria dos medicamentos similares e a categoria dos medicamentos genéricos. Beleza, poxa, mas e o ético? Não, eu não esqueci não, tá? Eu não citei o ético como uma categoria porque ele não é uma categoria, mas sim apenas uma expressão. Essa expressão medicamento ético está dentro da categoria dos medicamentos de referência. Então, como esse termo medicamento ético é um termo mais polêmico, vamos começar por ele para que a partir dele a gente entenda os outros. Quando uma indústria farmacêutica vai introduzir um novo fármaco no mercado, ela precisa da aprovação de um grupo de pesquisadores que geralmente se reúnem em uma universidade de renome mundial como Harvard, Oxford e Yale, tá bom? Esse grupo de pesquisadores não é ligado a essa indústria farmacêutica e basicamente o trabalho deles é avaliar se aquele fármaco, que é um candidato a um novo medicamento, vai ser seguro para estudos em animais e depois para uso em seres humanos. Esse grupo de pessoas, eles recebem o nome de Comitê de Ética em Pesquisa. Percebeu o gancho aí? Comitê de Ética em Pesquisa. Então, todo fármaco que é o inovador no mercado, ou seja, que antes não existia, foi desenvolvido agora e está sendo introduzido no mercado como um candidato a um novo medicamento, ele precisa passar por esse comitê de ética em pesquisa para ter os seus estudos em animais e posteriormente em seres humanos aprovados. Eu gosto muito de usar o exemplo do americano Tylenol à base do paracetamol. Quando o paracetamol foi introduzido no mercado, não existia ele ainda, tá bom? Então foi o Tylenol, o nome da marca, quem introduziu o paracetamol ao mundo. Não existia nada à base de paracetamol antes do Tylenol. Então todo medicamento inovador que deriva de um novo fármaco que precisa da aprovação desse comitê de ética em pesquisa, ele recebe o nome de medicamento ético, porque ele precisa da aprovação do comitê de ética, exatamente. Eu quero deixar para você bem claro uma coisa. Não é porque existe o ético que existe o antiético. Algumas pessoas têm a mentalidade de achar que os medicamentos similares são medicamentos antiéticos porque eles não são éticos. Não, todo medicamento ele precisa de passar por uma série de testes de qualidade para ter sua fabricação aprovada. Então, o ético não é melhor que os outros. Ele simplesmente, como ele foi aquele que abriu a porta para os outros, como ele era uma novidade, não se sabia ainda a segurança dele, então ele precisou da aprovação desse pessoal aí do Comitê de Ética em Pesquisa para avaliar sua segurança. Por isso que ele recebe o nome de ético. Agora vamos entender a origem desse termo medicamento de referência. Grava isso, ó. Todo ético é uma referência, mas nem toda referência é ético. Vou te explicar por que isso acontece. Quando um novo fármaco é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e ele se torna um medicamento, ele recebe um tempo de exclusividade. Para quê? Para que só aquela indústria farmacêutica que desenvolveu aquele novo fármaco possa produzir aquele medicamento por um período de 10 anos. Então, como aquela indústria investiu milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, ela tem que recuperar aquele investimento feito. E esse período de patente, essa proteção que é dada àquela indústria, é feita para isso, para que aquela indústria possa recuperar esse valor investido. Então vamos entender por que surge esse termo referência. Depois do medicamento lançado, essa indústria farmacêutica que lançou o medicamento, ela vai rodar o mundo inteiro fazendo propaganda daquele medicamento. Então ela vai patrocinar congressos médicos, fazer publicações em jornais de medicina, bater de porta em porta com seus propagandistas, mostrando ao médico, falar, ó, doutor, esse aqui é o nosso medicamento novo, é o Tylenol, à base de paracetamol, é inovador, serve para dor e febre, etc. E não existe nada melhor que ele é o lançamento, ele é o melhor que existe nesse segmento. E aí o que? Os médicos vão começar
prescrever aquele medicamento. Então ele vai se tornar o quê? Uma referência de prescrição para a classe médica. É daí que vem o termo referência. Ou seja, como não existe nada à base de paracetamol no mercado, quando ele é um lançamento, então toda vez que o médico quiser prescrever paracetamol, ele ia passar o quê? Tylenol, porque é a referência para a classe médica, tá bom? Essa é a origem do termo referência. Lembra do que eu te falei um pouquinho antes? Todo ético é uma referência por um tempo, mas nem toda referência é necessariamente um medicamento ético ou inovador. E agora que você vai entender isso. Para te explicar isso, eu vou usar outro exemplo. Eu vou usar o exemplo do Rocefin, que é o ético da ceftriaxona, um antimicrobiano injetável. O Rocefin foi lançado pela multinacional Roche. Depois que a patente da Roche, do Rocefin, caiu, outros laboratórios puderam fabricar cópias daquele medicamento, cópias da ceftriaxona, cópias do Rocefin, com outro nome comercial. Então presta muita atenção nisso. Todo medicamento que é lançado com aquele mesmo fármaco depois do ético é um medicamento similar, tá? Então só vai existir um ético, só um ético. Pode existir uma série de referências, já já você vai entender isso, mas só existe um ético. E todos aqueles lançados após ele com a mesma fórmula, com o mesmo fármaco, são apenas uma cópia e são chamados de similares. Então, todo medicamento que é fabricado depois do ético com a mesma fórmula dele é um similar a ele. Então, depois que a patente do Rocefin caiu, o laboratório nacional EMS Sigma Pharma foi lá e fez uma cópia, fez um similar e batizou esse similar com o nome comercial de Ceftriax. E aí, como a EMS Sigma Pharma é um laboratório renomado entre a classe médica, eles começaram a fazer o quê? Fazer visita médica para apresentar para os médicos a opção deles para aquele medicamento. Então, ó doutor, esse aqui é o nosso medicamento, é o Ceftriax, é assim como o Rocefin, tá bom? Mas é nosso, o senhor conhece a qualidade do nosso produto, do nosso trabalho, é nacional, é mais barato, é uma opção, tá aqui. Então os médicos começaram a prescrever também o Ceftriax ao invés de prescrever o Rocefin. Então o que aconteceu? Esse medicamento, Ceftriax, que também é um similar, ele também ficou famoso entre a classe médica. E aconteceu o quê? Ele também se tornou uma referência para a classe médica sem ser o ético, porque o ético era quem? Era o Rocefin lá atrás da Roche. Entendeu? Então o medicamento ele também pode ser uma referência, mesmo que ele é originalmente um similar, sem ser o ético. Então eu sei que é meio complicadinho isso, mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai entender. Surge o ético. Tudo que sair depois do ético com a cópia dele é similar. Só que esse similar ele pode ser propagado e ganhar uma confiança da classe médica. Aí ele também se torna uma referência sem ser o ético. Mas na verdade ele é o quê? Um similar, exatamente. Daí a pergunta mais comum que surge nesse momento é a seguinte: por que todo medicamento que é fabricado depois do ético é similar? Por que existem alguns similares que se tornam referência e outros que não se tornam referência, não sendo prescritos pelos médicos? Entenda uma coisa, essa questão da referência, ela está muito mais ligada à postura e à visão que o fabricante tem perante a classe médica do que propriamente a qualidade do medicamento. Até porque todos eles têm que passar pelos mesmos testes de qualidade para ter sua fabricação aprovados pela Anvisa. Então esses medicamentos que são prescritos pelos médicos, mesmo não sendo ético, são chamados medicamentos de referência. E esses outros similares, que geralmente são vendidos por indicação ou porque o cliente dá a prioridade por ele por ser mais barato, são chamados similares de entrada. E se a gente quisesse levar ao pé da letra, esses similares que são referência, né, que viram referência mesmo sem ser o ético, eles poderiam ser chamados de similares de luxo aí. Pode acontecer de um similar de entrada, aquele mais baratinho, se tornar uma referência? Pode. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Torcilax. O Torcilax, há 10 anos atrás, ele era até mal visto, né? Visto como termo pejorativo BO. No próximo vídeo a gente vai explicar isso, não vai confundir muito a sua cabeça o que era o tal do BO. Mas o Torcilax era um similar de entrada. E hoje a gente já pega inúmeras prescrições escrito lá, Torcilax. Então o Torcilax hoje ele já está se tornando um medicamento de referência. Então perceba que esse termo referência ele é muito mais uma questão
de credibilidade do produto perante a classe médica do que propriamente ao conceito original dentro da classificação. Agora vamos falar sobre os similares intercambiáveis. Similares intercambiáveis surgiram com a RDC 58 de 2014 da Anvisa, que é uma espécie de lei da Anvisa. Antes dessa resolução, acontecia o seguinte, por lei, tá? Eu vou te explicar o que a lei pedia. É claro que na prática não era isso que acontecia, mas por lei era o seguinte, se o médico prescrevesse Tilenol, você só poderia trocar por paracetamol. E se ele prescrevesse paracetamol, você só poderia trocar por Tilenol. Não existia uma terceira opção, você não poderia trocar por outro similar a não ser aquele que ele prescrevesse. Com essa resolução, existe uma série de similares que são intercambiáveis com aquele medicamento prescrito. Ou seja, se o médico prescrever Tilenol e você não tiver o paracetamol, antes você não poderia vender, mas agora você pode. Por quê? Porque existe essa relação dos similares intercambiáveis. Então, se ele prescreveu o Tilenol, você não tem o paracetamol, você olha naquela relação lá de similares intercambiáveis e qualquer um que for ali a base de paracetamol que estiver naquela relação, você pode fazer a troca tranquilamente. Se você quer conhecer essa relação de similares intercambiáveis, vai aí no Google e pesquisa relação de similares intercambiáveis da Anvisa, que isso está lá disponível gratuitamente para você. Isso é até importante para que você estude isso e conheça essa relação para facilitar o seu trabalho no balcão. E os genéricos? O genérico é um medicamento que ele não tem nome comercial, ele só vem com o nome do fármaco ali na caixa, a apresentação, a dose, enfim, mas ele não tem um nome comercial. Vamos aproveitar essa oportunidade para derrubar um mito. Genérico é pior do que um medicamento de referência? É pior do que o ético? É claro que não. Até porque ele tem que passar por um teste de alta especificidade e alto grau de exigência para provar que ele é uma cópia fiel do ético, do medicamento de referência pioneiro ali. Então por que os genéricos foram criados? O genérico ele tem por lei a obrigação de ser 35% no mínimo mais barato do que o medicamento de referência. E isso acontece para quê? Para que a população de forma geral, especialmente as pessoas mais carentes, possam ter acesso a fármacos caros, tá bom? Pagando mais barato, sem ter que pagar a marca do produto, sem ter que pagar por mídia, por propaganda, enfim, pagar só mesmo o fármaco pelo preço da substância. Vamos usar o exemplo aí de uma substância bem cara, rosuvastatina, uma substância moderna, é um fármaco de última geração. Se a gente fosse comprar hoje um medicamento de referência com esse fármaco, a gente ia gastar uma nota. E hoje a gente já tem no mercado várias opções de rosuvastatina genéricos com um preço infinitamente mais barato. Então o genérico serve para isso, para ser mais barato, para ser uma opção de acesso à população a fármacos de alto custo. Mas o que torna o genérico mais barato? A embalagem dele é muito mais simples, tanto a embalagem interna quanto externa, a qualidade da caixa, enfim, toda a qualidade da apresentação física dele é mais simples. O genérico não investe em propaganda médica, não investe em propaganda na televisão, não investe em mídia de uma forma geral e tudo isso barateia o custo de produção daquele medicamento. Por isso que o genérico é mais barato. Vamos fazer uma revisão para que você não perca a linha de raciocínio. Então, ético. O que é um medicamento ético? É aquele medicamento inovador, pioneiro. Foi ele quem introduziu aquele fármaco ao mercado. Qual é um exemplo que a gente pode citar? O Tilenol. Medicamento de referência, aquele medicamento que é famoso entre a classe médica, aquele medicamento que vem na receita médica, podendo ou não ser o ético. Qual o exemplo que a gente pode citar aqui? A gente pode citar o exemplo do Ceftriax, que é um medicamento similar ao Rocefin, e é prescrito pelos médicos como se fosse o ético, mas ele é apenas uma referência mesmo sendo similar. Medicamento similar, todo aquele medicamento produzido com o mesmo fármaco do ético, do pioneiro, do inovador, mas produzido após ele. Então todo medicamento que for uma cópia do ético vai ser um medicamento similar. Tem alguns similares que se tornam referência, outros são considerados similares de entrada. Similar intercambiável, uma supradivisão, uma divisão nova que existe dentro da classe dos medicamentos similares. Genérico é aquele medicamento que não tem nome comercial, que é mais barato, que tem embalagem mais simples, que não tem propaganda, que não tem mídia, mas que serve para quê? Para baratear o custo e fornecer acesso à população a fármacos de alto custo, como a rosuvastatina, por exemplo. Esse assunto da classificação oficial dos medicamentos é o assunto que eu considero o mais importante
para um bom balconista de farmácia. Você tem que dominar isso, porque entendendo isso você entende todo o resto do varejo farmacêutico. Toda vez que eu contrato um novo aprendiz para começar do zero, ou quando eu contrato um balconista já com experiência para fazer a reciclagem com ele, essa é a primeira coisa que eu abordo. Eu reviso todos esses conceitos, porque é a partir disso que você domina toda a função, toda a profissão de um bom balconista de farmácia. Então, se tem alguma coisa que você não entendeu, volta esse vídeo, assiste de novo. Eu sei que esses conceitos, alguns deles podem confundir, mas eles são muito importantes porque isso vai nortear o seu crescimento dentro da profissão. Eu já te dei muita informação num vídeo só e eu tenho certeza que você vai querer rever tudo isso para entender melhor e para digerir melhor essas informações. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que eu tenha gás para continuar fazendo vídeos como esse, porque é isso que motiva o meu trabalho, tá bom? Eu sou Camargo Lopes, farmacêutico, e eu te vejo no próximo vídeo.